Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Hoje nós vamos falar de uma das nossas queridinhas, Silversea. Eu fico muito feliz porque é uma companhia que realmente traz o tempo todo novidades e nos surpreende com muitas notícias boas. E para isso eu estou com Jean Saraiva. Jean, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu estava tirando aqui do mudo, desculpe. Gia está falando conosco diretamente de Florianópolis, não é? O Gian é Chuvoso, aqui não esquentou ainda, mas está tudo certo. em São Paulo. Para quem está em São Paulo, está muito quente, né? Esses dias está um calor assim especial por aqui. Gia, muito obrigada. A gente fica sempre muito feliz de compartilhar do seu conhecimento, do quanto você é especialíssimo nisso. Gian é diretor da Silversea. Muita gente já conhece. Eu vi vários nomes conhecidos aí, amigos queridos participando, ouvindo o nosso webinar. Antes da gente iniciar, eu só queria lembrar vocês que podem ficar à vontade para fazer perguntas por escrito, que ao final nós vamos responder, e que esse treinamento está sendo gravado, então vocês podem depois assistir novamente, compartilhar, ter ele como referência, né? Então vamos lá. Já passou a Gia tela vai, aqui para mim? Pronto. Gia vai Ótimo. contar bastante novidade para a gente. Tá. Você já está vendo a minha tela? Já, perfeitamente. Ótimo. Gente, bom dia. Qualitours, Manu, super obrigado por esse espaço. É sempre bom poder fazer esses webinars para trazer as novidades. E falando em novidade, a Silversea está com muitas novidades, tá? O que está acontecendo é que a Silversea está num momento espetacular, diria a vocês, inclusive, o melhor momento da história da Silversea, porque é um momento que a gente vai receber vários navios até 2022, e não só a vinda de navios novos, mas a Silversea, ela, ela não está se reinventando, mas ela está aprimorando o que já existia. Então, desde o serviço, a gente aprimorou, e eu posso afirmar para vocês que de 3 anos eu estou na Silversea. Hoje, a Silversea está com um serviço incrível. A Manu esteve a bordo também há pouco tempo, ela pode Verdade. compartilhar isso com vocês, tá? E tive a oportunidade de experimentar antes e depois, né, também. E realmente o serviço já era muito bom. A Silversea é referência em luxo no serviço, né? Acho que é o ponto alto da Silversea sempre foi realmente o serviço e eles estão conseguindo se superar sempre e mostrar o esforço e dando muito certo, né, Jean? Exatamente. Então, assim, para nós que trabalhamos próximo da empresa, eu acho que a nossa responsabilidade também sempre passar o real para vocês. E eu posso afirmar de que a companhia, de fato, ela está melhorando cada vez mais, tá? Os navios, eles vêm passando por uma transformação interior, principalmente, com relação à decoração, muito mais contemporâneo, muito mais clean. E por que isso? A Silversea, um ano atrás, ela concluiu um estudo para entender o comportamento dos nossos clientes. E o que acontece é que, de um modo geral, hoje, as companhias de luxo, o principal cliente, ele está envelhecendo, né? E quem que é o próximo cliente? Quem é o cliente que ele está hoje vindo para as companhias de luxo? Logicamente, a gente fez esse estudo mais específico na Silversea e a gente entendeu que esse cliente ele tem uma nova expectativa, um novo comportamento. Ele não é o mesmo cliente dos nossos pais, dos nossos avós, é um cliente que ele está começando a ter uma expectativa diferente do produto. Então, a Silversea está se moldando, já pensando no futuro, tá bom? Bom, esse ano a gente completa 25 anos,
é uma companhia já com bastante tempo. Claro que sabemos que existe uma grande quantidade de companhias que têm muito mais anos, só que esse serviço, considerado de luxo, ele começou não muito tempo atrás, tá? A Silversea não foi a primeira, mas foi uma das primeiras a investir nesse segmento. Bom, eu disse a vocês que então a Silversea está crescendo e ela vai crescer muito. Só para vocês terem uma ideia do que representa isso, a partir de 2020, todos os navios novos que vierem até 2022, eles vão representar 85% de aumento na capacidade de leitos na Silversea. Olha a quantidade de leitos que a gente está aumentando na capacidade de venda, tá? Nas possibilidades de venda. Atualmente são 8 navios, eram 9. O que aconteceu é que a gente está tirando alguns e colocando outros, tá? O Silver Galápagos, então eu vou passar aqui rapidamente, não vamos falar nesses de baixo, vamos começar por aqui. O Silver Galápagos, aquele navio que faz Galápagos o ano inteiro. O Silver Explorer, um navio que antes ele ficava focado muito nos polos. Esse navio está se deslocando mais na região do Pacífico Sul, Ásia, sempre viagens de expedição, tá? Então, esses navios aqui de expedição. O Silver Cloud, que era da frota que não era de expedição em 2017, ele ingressou para a frota de expedição e tem sido um sucesso, porque dentro dessa categoria de expedição é um navio bastante completo. Ele é um navio que a maioria das cabines tem varanda, tem 4 restaurantes. Normalmente a gente vê navios de expedição 1 ou 2, né? Então, os nossos mesmos outros navios, como o Explorer e o Galápagos, ele só tem 2 restaurantes. Esse navio ele já vem com 4 restaurantes, tá? O Silver Wind, e a novidade que eu vou passar um pouco mais adiante para vocês é que esse navio ele vai, então, no ano que vem passar para a frota de expedição, tá bom? Assim como o Cloud. E a gente vem para os navios gêmeos, que seria o Whisper e o Shadow, navios para 380, e os maiores navios da frota, que é o Spirit com 608 e o Silver Muse com 596. Eles são navios idênticos, tá bom? Para o ano que vem, a gente já inaugura um novo navio chamado Silver Moon, em agosto. Ele, como hardware, como a estrutura, ele é idêntico ao Silver Muse, tá? A dimensão das cabines, a quantidade de restaurantes, mas ele vem com algumas novidades que eu vou mostrar a seguir. O Silver Origin, que é um navio que ele estreia em julho do ano que vem, e ele vai substituir o Silver Galápagos. Gente, esse navio está espetacular. Vou passar adiante também mais fotos para vocês terem uma ideia de como esse navio vai ficar. Em 2021, em setembro, já está confirmado, inclusive para venda, o Silver Dawn, que é igual ao Silver Moon, que é igual ao Silver Muse, que é igual ao Silver Spirit, também mais seguindo a linha mais do Silver Moon com as novidades, tá bom? E em 2022 a gente inaugura 2 navios no mesmo ano, chamado de uma classe Evolution, tá? Nesse momento a gente não tem nenhum tipo de detalhe, porque a gente está se concentrando na inauguração de 3 navios nos próximos 18 meses, tá bom? E então a gente inaugura em 2022 essa nova classe. Evolution nada mais vai ser do que uma evolução de tudo que tem. Então, o que eu posso adiantar é que serão navios diferentes do que vocês estão vendo hoje. Eu vou repassar para vocês, muitos já devem saber, mas eu gosto sempre de reforçar. A Silversea ela foca em navios íntimos, tá? Em navios com uma capacidade de no máximo 600 hóspedes. Tá bom? A gente prima muito por essa quantidade. As nossas cabines elas são realmente espaçosas, e quando eu falo espaçosas, não são as grandes, as maiores do navio. São, de fato, as menores. Nos navios mais novos, como, por exemplo, o Silver Spirit, o Silver Muse, o Moon, dá a menor cabine que a gente tem. Eu não vou considerar as externas, que são bem poucas, e são handicaps, são cabines que a gente acaba não vendendo muito. Então, aquela cabine, a primeira categoria que a gente vende com bastante quantidade, ou a grande maioria, ela parte de 36 metros quadrados. Gente, essa é a nossa menor cabine. Então, olha o tamanho da cabine. A Silversea ela tem investido muito nessa questão de espaço. Por quê? Porque ela quer cada vez mais ser lembrada como um hotel flutuante, que então tenha um conforto de um hotel de fato de luxo, tá bom? As gratuidades a gente não cobra por elas já estão incluídas na tarifa, e o mais importante, a gente não separa
as gratuidades ou as gorjetas no cálculo da comissão, tá bom? Então, vocês são comissionados por tudo que está praticamente na tarifa. A internet ela é gratuita e limitada para todos os hóspedes, para até 2 acessos por cabine. Então, se for uma cabine tripla, o primeiro e o segundo terão, o terceiro ele compartilha com um dos dois, tá bom? A gente chama de uma internet standard, que é aquela internet ótima para você ler um e-mail, mandar um WhatsApp, ver um Instagram, mas ver um vídeo, de repente um Netflix, alguma coisa do tipo, já não é aquela internet high speed. Então, a gente oferece essa opção pagando um custo extra para quem faz questão de ter uma internet mais rápida. Serviço de mordomo, ele é disponível em todas as nossas suítes, 100%. Seja expedição, seja não expedição, seja cabine externa, seja a maior cabine do navio. É um serviço padrão para todas as nossas suítes. Tá? Isso é algo que faz uma diferença enorme quando a gente fala de serviço, tá? Porque é um serviço de mordomo. O que ele pode fazer, geralmente o que a gente pede para uma camareira ou para um serviço de quarto, é sempre o mordomo que faz para vocês. Então, isso faz uma diferença enorme. Todas as bebidas incluídas, gosto de reforçar, inclusive, champanhe francesa, não são só bebidas standard, são bebidas de fato muito boas, tá? A gente tem, geralmente, aí uma carta de 50 a 60 vinhos incluídos em cada cruzeiro, então, para que agrade a muitos. E, logicamente, para quem quer pagar por uma bebida mais especial, a gente atua com preço de importador. Então, são preços incríveis que um cliente nunca pagaria por isso num restaurante, num vinho muito bom. Um serviço de quarto, sempre 24 horas, inclusive bebidas no frigobar, tá bom? E a gente não tem turno de refeição em nenhum dos restaurantes. Bom, esses serviços estão todos incluídos, seja expedição, seja não expedição. O que muda aqui na expedição, a gente vai, então, incluir o nosso time de expedição, que são altamente qualificados, são PhD, são professores, são experts no destinos em que eles estão, tá? Então, se vamos falar de Antártico ou de Ártico, eles entendem de tudo que está acontecendo ali, gente. Desde o tipo de animais, desde o tipo de baleia, desde a idade. Então, uma viagem de expedição, ela não é uma simples viagem de cruzeiro. Não, é uma viagem que foca muito em conhecimento, tá bom? E muita gente fala da importância dos navios de expedição. Sim, principalmente em destinos polares, eles precisam ser navios preparados, com cascos reforçados, inclusive quebra-gelos. Mas a grande estrela, quem de fato faz a exploração, não é um navio, e sim, são os Zodiacs, tá? Então, vocês vão encontrar companhias que às vezes fazem Patagônia, Terra do Fogo, passando pela Antártica, mas, às vezes, o que esses navios fazem, eles vão até a península e eles não descem, tá? Então, são viagens contemplativas. A diferença aqui, então, nós temos navios que descem com Zodiac e com todo esse time de expert, que eles que vão fazer as excursões, tá? E a gente também oferece, como, por exemplo, parcas em destinos frios, que são roupas preparadas para esses destinos. Então, a primeira novidade do ano que vem é o Silver Moon, um navio de 40 mil toneladas, é a maior tonelagem que a gente tem em navios. A nossa relação tripulante-hóspede é o máximo, é 1.4, nós temos navios que são 1.1, tá? Então, esse é o máximo. Esse é um tipo de rateio que a gente faz para entender o nível de serviço. E 1.4 é muito bom. Sem dúvida. Gia, eu queria só adicionar um ponto. Isso também acontece de expedição, a quantidade de especialistas no destino, né, do time de expedições, por hóspede também é bem alta. Sem Isso dúvida. faz muita diferença. Várias vezes a gente tem perguntas de agências sobre essa questão das expedições, porque a Silversea é muito conhecida pelo serviço, pelo alto padrão realmente de serviço, de acomodações, e muita gente ainda não associa diretamente a Silversea à expedição. E é importante todo mundo saber que hoje a Silversea ela é uma das líderes no mundo em cruzeiros de expedição. Então, falou em polos, né? Ártico, Antártica,
Galápagos especialmente e vários outros destinos, a Silversea ela é uma das líderes em expedições. Então, ela conseguiu combinar toda essa questão do serviço, do espaço, e realmente se tornar um grande nome de viagens de expedição. Acho importante lembrar isso para todo mundo, porque é realmente um ponto importante na hora de vender um cruzeiro para um cliente que tem uma exigência muito alta com o serviço e também para o cliente que tem uma exigência alta na experiência de expedição, né? Porque ele vai ter a melhor experiência de expedição viajando com a Silversea. Olha, Manu, obrigado por ter enfatizado isso. É muito importante, de fato. A Silversea, ela é uma companhia verdadeiramente de expedição. Ela faz praticamente tudo que os nossos concorrentes focados em expedição fazem. Inclusive, os especialistas, eles giram entre as companhias. Então, a gente tem, dentro do nosso time, experts que foram de outras companhias. Então, a gente faz esse mix e, logicamente, isso nos dá expertise de fazer tudo que a nossa concorrência e aquilo que é oferecido de melhor, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no navio Silver Cloud, que são para 240 hóspedes, nós temos 24 experts de expedição. E por que 24? Porque para cada Zodiac são 10 hóspedes, tá? São 10 pessoas que são acomodadas e para cada Zodiac tem um expert. Então, a gente consegue simultaneamente fazer 24 atividades simultâneas e diferentes, cada um com o seu especialista, e não esperando um voltar, tá bom? Então, a gente se preocupa muito com isso. Bom, uma coisa, então, desculpa, já só mais um ponto que eu queria colocar. Claro. É importante também todo mundo saber que em alguns destinos onde há regulamentação que limita o número de pessoas em terra, como é o caso de Galápagos, como é o caso de Antártica, a Silversea ela não coloca nos barcos um número maior de pessoas do que pode desembarcar. Isso significa que o cliente de vocês que fizer Silversea nunca vai perder uma atividade porque tem mais gente, não teve espaço, por exemplo, numa atividade em terra. É isso mesmo. A Silversea se preocupa em dar a oportunidade de estar de fato num lugar remoto, em terra, na Antártica, enfim, nas ilhas. O cliente não perde isso de jeito nenhum. Isso é uma coisa muito importante de levar em conta também. Bom, e só para finalizar esse tópico, depois a gente vai voltar um pouquinho com a expedição. A Manu está se tornando uma grande especialista de expedição, né? Muito obrigada, Gil. Então, olha, vocês estão em good hands aí, porque ela tá de fato investindo bastante tempo nessa área e é muito legal porque a gente tem trocado informação. Expedição, gente, se vocês ainda não vendem, se preparem, porque expedição, olha, de 3 anos atrás, falar de Antártica era falar de algo tão difícil de vender. Hoje tá algo assim, vender na Antártica está quase se assemelhando a vender Alasca, já está ficando popular, assim, no sentido de não é tão acessível como o Alasca, mas já é algo muito procurado, tá bom? Vamos voltar então para o Silver Moon. Então eu passei alguns dados para vocês. A novidade, o diferente que a gente não tem nos outros navios que a gente vai ter, então uma experiência a bordo cada vez maior, tá? A gente está colocando mais experiências que mais na linha de culinária e de bebida, para que então, enquanto eles estiverem a bordo, eles possam ver essa diversidade, tá? E o salt, eu vou explicar um pouco mais o que seria o salt. A gente está substituindo em outros navios que a gente tem o Indochina, que é um restaurante asiático, por ele. Ele vai ser um restaurante que ele vai experimentar sabores do mundo, tá? E o que seria experimentar sabores do mundo? Bom, dentro do mesmo espaço a gente vai ter a cozinha, tá? Onde essa cozinha ela vai trazer experiências da onde o navio tiver. O que significa isso? O navio, por exemplo, ele vai começar a sua temporada no Mediterrâneo. Então, todo o menu vai ser elaborado com o menu do Mediterrâneo. Depois o navio ele se desloca para o Caribe. Então, a gente muda todo o cardápio e vai ter uma culinária focada no Caribe.
Tá? E o legal é que não vai acompanhar só a alimentação, também as bebidas. Então, a gente vai ter um laboratório de bebida, onde vão ser feitas bebidas locais, tá? Com bebidas locais, enfim, isso para que haja uma harmonização, tá? E junto com isso a gente vai ter um laboratório, uma aula de culinária sem custo, onde também vai explorar não somente algo generalista, mas explicando, gente, então vamos falar aqui no Mediterrâneo, existe um peixe que é pescado no Mediterrâneo, é feito de um jeito siciliano, ele vai mostrar como é feito. Então, é incrível, porque quem tiver a oportunidade de fazer viagens diferentes nesse mesmo navio, terá experiências diferentes nesse restaurante. Esse daqui, então, vai ser um bar dentro do restaurante, onde vamos servir não bebidas como nos outros bares, mas focadas no destino onde estaremos. Tá? Esse aqui é o laboratório. Então, assim, o legal do laboratório não é o laboratório em si, é explorar a culinária local de onde estamos, tá? Isso que vai ser muito diferente. Inclusive, teremos excursões associadas a esse laboratório, as excursões, no caso, pagas, e depois complementando a excursão nesses laboratórios. O Ladam, esse é um restaurante que, então, ele sempre é muito bem requisitado em todos os navios que tem esse restaurante, um restaurante francês. Ele já foi Relais Chateau, hoje ele não é mais, a gente não tem mais essa parceria com o Relais Chateau, tá bom? Mas esse restaurante ele continua sendo um sucesso, o que nos permitiu também aumentar a capacidade dele, mudar. Por exemplo, hoje a gente tem uma parceria com a Lalique, onde desde o Shadow e alguns navios teremos todo peças decorando exclusivas da Lalique para esse restaurante francês, tá bom? O restaurante japonês, a gente reforça sempre o restaurante japonês na maioria dos nossos navios, sempre faz muito sucesso. Inclusive, eu gosto de reforçar que a gente tem restaurante, esse restaurante ele abre no almoço, tá? Com sushi sashimi. Quando eu viajo e tem esse restaurante, eu praticamente almoço sempre, porque eu gosto, para quem gosta de japonês, é uma ótima opção. Então, para quem já teve a oportunidade de conhecer os outros navios, vai notar que está vendo uma diferença já de espaço, de local, em termos de decoração, os navios estão ficando cada vez mais clean. Bom? Esse navio, então, Spirit, Muse, Moon e Dao, esses 4 navios que se assemelham, todos os 4 têm opções de 8 restaurantes, tá? Uma quantidade bem grande, além do laboratório de comida, né, de alimentação, e os bares aqui só restaurante. Então, para quem faz viagens de 7, 8, 9 noites, tem opção praticamente todos os dias de jantar num lugar diferente, tá, gente? Algumas fotos para vocês verem como que vai ficar a decoração interna. A Silversea, ela tem uma característica muito minimalista, significa que a gente não utiliza muitos tons de cores, sempre cores pastéis ou um pouco mais fortes, mas sempre voltada por algo bem elegante, para deixar o ambiente mais clean, mais sofisticado, tá? Agradando a todos. Como eu disse lá no começo da apresentação, como a gente está tendo um mix de clientes, sejam aqueles clientes tradicionais, clientes um pouco mais jovens, vindo, muitas vezes com seus avós, ou até crianças vindo, enfim, a gente está tendo essa miscigenação de idades, a gente precisa trazer um ambiente que agrade a todos, e é isso que a Silversea está investindo. Tá? Então, as cabines muito confortáveis é um dos pontos altos da Silversea. A Silversea tem, nas cabines de entrada, as maiores cabines do segmento, ou não só do segmento, mas de um modo geral. Né? Jean, desculpa te interromper. Desculpa interromper, eu só queria mencionar uma coisa que você passou rapidamente e eu acho importante a gente frisar. A Silversea é uma das poucas companhias de alto padrão que tem alguma coisa para criança. Isso só nos barcos novos, né, por enquanto. E eu acho interessante mencionar isso, porque é sempre um ponto, né? Cliente que quer viajar em companhia de luxo, um navio menor, mas não tem nada para criança.
E nos barcos novos, você tem uma sala para as crianças super bacana, cheia de atividades, né? E eu acho interessante lembrar isso para todo mundo, que existe essa opção. Então, aquela família que quer viajar no luxo e quer alguma coisa para as crianças, isso existe, não esqueçam. Reforçando isso que a Manu disse, por mais que alguns navios não tenham, na verdade a maioria, isso é algo mais novo que a Silversea está conseguindo colocar nos navios novos, a Silversea é uma companhia kids friendly. Tá? E o que significa kids friendly? Não temos monitores, tem navios que não tem nem espaço para as crianças, mas o navio está preparado para receber crianças em qual sentido? Tá? Muitas cabines triplas, muitas cabines conjugadas, o serviço muito bom, o serviço de mordomo, o serviço nos restaurantes, é algo muito diferente. Eu vou dar um exemplo próprio, tá? Eu viajo todo ano, minha filha tem 5 anos, o mordomo todos os dias ele chega com presente, ele chega com bexiga, ele decora a cabine para ela. No restaurante, minha filha tem 5 anos, gente, ela escolhe o que ela quer comer e eles fazem o que ela quer. Tá? Então, tá no restaurante francês, ela quer comer massa, eles fazem. Não, eu quero peixe com purê, eles fazem. Então, há então essa mudança, mesmo de que não está no cardápio, eles brincam de coquetel de frutas para ela. Então, assim, crianças ou pais que criaram seus filhos nesses ambientes, eles têm optado muito para ir em navio de luxo. E isso eu vou exemplificar com hotéis de luxo. Hotéis não de rede, mas hotéis sofisticados. Eles também não têm espaço kids. O que eles têm, então, são esses mimos para a criança, e é mais ou menos nessa linha que a Silversea está investindo, tá? Então, está crescendo cada vez mais criança a bordo da Silversea. Não teve um cruzeiro que eu fiz em 3 anos, nenhum, que não tinha criança. Todos têm criança, tá, gente? Bom, os amenities em todas as cabines Bulgari, não é só Bulgari, a gente tem uma opção também chamada Ortigia, que é da Sicília, e nós temos também uma opção para quem é alérgico a essas opções, tá? Nós temos desde menu de travesseiro, ou até pillow, aquele pillow em cima da cama, se quer mais firme, se quer uma cama mais mole. Então, isso tudo são os detalhes que tornam a gente bem diferenciado. E mudando então para o Silver Orange, o navio que inaugura em julho do ano que vem, então o Silver Moon em agosto, no Mediterrâneo, e o Orange substituindo o Silver Galápagos. Ele é um navio de quase 6 mil toneladas, a capacidade de 100 hóspedes é o máximo permitido em Galápagos, tá bom? E lembra que eu disse que o Silver Moon ele era 1.4? Olha só o Silver Orange, é 1.1, tá, gente? Então o nível de serviço é incrível. Tá? Você tem praticamente a mesma quantidade de hóspedes e de tripulante a bordo. Algumas imagens internas, esse navio, de fato, ele é um navio desenhado para Galápagos, ele tem um calado, que é aquela parte que fica mais submersa na água, ele é mais raso, o que permite a gente chegar mais próximo de algumas ilhas, tá bom? E é um navio que ele vai aproveitar bastante a questão da iluminação externa, interagindo com o local, porque Galápagos, eu não estive, a Manu esteve há pouco tempo, mas por todo lugar que você vai, tem um visual incrível, então a Silversea ela vai explorar muito isso, não só nos espaços externos, mas nas cabines, tá? Inclusive, isso não é uma foto de uma super cabine, isso é uma veranda. Muitos banheiros de veranda vão ter vidro na ducha. Então, olha só que legal, tomar até um banho aí curtindo a natureza. Claro que de fora para dentro é todo fumê, não dá para ver, mas esse navio ele está todo modernoso, uma decoração e com um toque muito diferente de um modo geral. Esse barco, eu sempre digo que ele é a prova de que tudo que é maravilhoso pode melhorar, sim. Porque o Silver Galápagos, que está funcionando hoje, ele é maravilhoso. A gente tem feedbacks espetaculares. As pessoas sempre voltam muito encantadas com a experiência que tiveram no Silver Galápagos, tanto com todas as atividades quanto com o serviço. E aí o Origin vai sofisticar no melhor sentido expedicionário, né? Porque você não vai ter mais formalidade,
ele só vai ser realmente um barco mais novo, pensado com mais vista, mais vidro, né, como o Jean falou, para melhorar ainda mais a experiência em Galápagos. Gente, eu não sei se vocês estão notando, mas o que está acontecendo no Moon e no Orange, ele está sendo refletido em todos os navios. Nesse momento, a gente está concluindo a renovação do nosso último navio que faltava, que é o Silver Shadow. Tá? A Silver Sea, ela está investindo numa pegada mais sofisticada, não luxuosa em espaço, tá bom? Então, menos coisas brilhantes, aquele ambiente mais sofisticado, intimista, tá? Por que isso? Porque ela quer dar o destaque ao destino, ela quer ser lembrada pelo conforto, pelo serviço, pela culinária. O espaço em si, a gente vai investir sempre num espaço muito sofisticado, mas porém muito clean, muito minimalista, como eu já disse a vocês, tá? Então, essa é a linha da Silver Sea, e a Silver Sea, ela é diferente. Esse é um ponto que a Silver Sea, ela se diferencia, não melhor ou pior, mas assim, ela tem uma característica específica dentro do segmento de luxo. Tá? Então, eu conheço algumas companhias e ela tem uma linha um pouquinho diferente, tá? Então, isso, para clientes que se importam muito com esse ponto, a Silver Sea, ela agrada a todos. Eu acho que essa que é a mensagem. É verdade, e eu queria aproveitar e falar que eu conheço várias, né, das companhias de luxo que a gente considera de alguma forma como concorrentes, e o que eu acho muito interessante vocês saberem é que tanto nos barcos de expedição quanto nos barcos clássicos, essa questão da decoração é muito importante, porque apesar de ser luxuoso, você não tem nenhum tipo de exagero ou de ostentação. É uma companhia que ela agrada o cliente mais básico, que quer uma coisa minimalista, linhas mais retas. Ele não fica incomodado com um pouquinho de tradicional que a Silver Sea traz. E o cliente que é bem tradicional também gosta do estilo um pouco mais minimalista, mais né, linhas retas, com só um toque de tradição. Então ele consegue realmente, a companhia consegue agradar assim, gregos e troianos nesse sentido de decoração. É isso aí. Bom, aqui é uma imagem, por exemplo, de vocês verem, para vocês terem uma ideia de como vai ser o desembarque do Zodiac, né, que é na parte da polpa do navio, no deck mais baixo, com duchas, inclusive. A gente está aprimorando o que tinha, então, no Silver Galápagos, que era uma parte mais fechada, que vai ser uma parte mais aberta, com mais estrutura. Tá? Até os restaurantes, muita interação com a parte externa de Galápagos, que tem um clima que ele ajuda, tá bom? Uma piscina, logicamente, pequena, porque se aproveita muito as praias e a água de Galápagos, com atividades. A menor cabine deste navio, gente, terá 30 metros quadrados. Esse navio é 100% varanda. Então, olha que incrível. Para quem vende Galápagos e para quem já vendeu, inclusive no Silver Galápagos, isso é algo diferenciado, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tem navios nossos que não tem cabine com varanda nessa dimensão. Por exemplo, o Cloud e o Wind, que são navios magníficos, que inclusive já fazem expedição, a cabine com varanda tem 27, 28. Esse navio já começa com 30. Logicamente, os navios construídos hoje em dia, a gente investe cada vez mais nessa questão de espaço. Então, olha só que legal fazer uma viagem como essa numa cabine grande. Tá? Essa aqui é a imagem da menor cabine do navio. Tá? A gente só tirou a banheira, mas sempre com o conceito de closet. Banheiro muito bonito. Esse novo conceito da varanda integrada dentro da cabine. Então, é como que se transforma numa cabine com varanda? Essa parte do vidro, ela desce inteira e se transforma como uma varanda dentro do quarto, tá? Então, super diferente. Olha só.
foto vista de cima, que legal. Tá? E essa, então, uma deluxe varanda que tem já o banheiro com vista para o mar. Aqui, ó, tá vendo? O banheiro muda de posição e aqui tem a parte da ducha que está com vista para o mar. Reforçando que quando vocês vendem Galápagos, não é só o cruzeiro, tem as 2 noites pré em Quito, o voo do Equador até Ilhas Galápagos e o retorno, e se precisar, inclusive, um day use em hotel. Então, olha só, isso tudo está incluído dentro do valor quando vocês fazem uma venda de Galápagos. O Silver Shadow é um navio que ele está sendo renovado nesse momento. Tá? Eu não trouxe muitos detalhes dele, porque ele vai seguir muito a linha do Muse e do Moon. Então, embora ele não tenha a mesma estrutura, toda a parte de decoração, ela vai ser feita toda em cima desses navios. E todos os navios hoje estão com essa decoração, seguindo essa mesma linha. Tá bom? E para fechar, eu trouxe alguns roteiros, na verdade, mostrando um pouco da temporada de 2020, o que cada navio vai fazer. Tá? O Silver Muse, que é o navio mais novo da frota até então, ele é um navio que hoje ele se dedica ao Alasca. Então, o navio ele fica de maio a setembro, explorando toda a parte do Alasca. Então, olha só, é seguramente um dos navios mais novos que faz o Alasca, tá? A Silver Sea tem crescido muito em virtude também do produto ser muito bom. E depois esse navio ele desloca fazendo parte da Ásia e depois ficando bastante tempo em toda essa região da Austrália, Sul-Pacífico, tá bom? Então, também, mais uma vez, a gente dedica essa parte de Austrália, Nova Zelândia, Sul-Pacífico de novembro a março. O que acontece com algumas companhias de luxo é que elas se dedicam a menos tempo nessa região. O Silver Moon ele inicia a temporada dele no Mediterrâneo, depois ele se desloca para o Caribe, descendo para a América do Sul em 2021, inclusive fazendo o Carnaval Buenos Aires-Rio em 2021. O Silver Spirit é um navio que ele faz Europa, parte Mediterrâneo, ele se dedica bastante tempo aqui no norte da Europa, fazendo os Bálticos, tá? A região do Báltico e também Noruega. E depois esse é o navio que ele fica dedicado na Ásia. Gente, olha só, esse navio ele fica de novembro a março na Ásia. Não tem nenhuma outra companhia de luxo que dedica tanto tempo na Ásia. Em muitos períodos a gente tem o Silver Spirit e o Silver Muse, os 2 navios explorando a mesma região. Quando que a gente está explorando na Ásia? O Silver Shadow, então, ele vai fazer a parte de Europa e depois América do Sul, no caso desse ano, tá? Agora de 2020. E por aí vai, o Silver Whisper é um navio que ele faz a volta ao mundo, depois ele se dedica ali na parte de Nova Inglaterra e Canadá. O Silver Cloud, ele é um navio que ele investe, então, todo o seu tempo nos polos, seja Antártica, seja o Ártico, só que a diferença é que normalmente as companhias de expedição que fazem essas regiões, eles não vendem essa passagem e a gente desenvolve roteiros. Então, como, por exemplo, o oeste da África, com roteiros de expedição. No ano que vem, a gente inaugura o Alasca de Seward, né, de Anchorage até Vancouver, de expedição, passando em pontos completamente diferentes do que a gente faz hoje com o Muse. E o Explorer desenvolvendo bastante expedição nessa parte aqui norte da Rússia, tá? Que é do outro lado da Rússia, Japão, Polinésia. Galápagos, o navio ele fica o ano inteiro fazendo 2 roteiros diferentes, tá? Se vê basicamente quase a mesma coisa em ambos. O que não pode é passar no mesmo ponto numa janela de 14 dias, então quando a gente passa num ponto, a gente é obrigado a mudar desse ponto, para que não haja essa repetição. Então, 18 de julho, a inauguração do Silver Orange. E o Silver Wind, ele, em novembro do ano que vem, ele inicia sua jornada como expedição, acompanhando o Silver Cloud. Então, teremos o Silver Cloud e o Silver Wind fazendo ambos, Antártica e o Ártico, tá? Além de passagem em destinos diferentes.
Tá? Esses são os itinerários que esse navio ele vai explorar, né? Já na temporada de 2021. Para clientes que já fizeram tudo no mundo, aqueles clientes que já fizeram até inclusive Antártica, Galápagos, o que fazer? A Silversea, ela desenvolve bastante roteiros diferentes e eu gosto de falar muito desse, que seria da Groenlândia até o Canadá, passando por toda a parte norte do Canadá, tá? Com um visual completamente diferente e muitos pontos vida zero, tá, gente? Então, uma viagem incrível para quem já fez viagens diferentes. Essa é uma ótima sugestão, tá? E um outro navio, ele vai fazer, então, o outro lado, saindo de Tromsø, ali do norte da Noruega, e pegando toda a parte da Sibéria, Mongólia não, né, que tem embaixo, mas, enfim, toda a parte norte ali da Rússia, indo até Nome também, no Alasca. Então, dois navios que eles vão se encontrar passando por extremos nortes de cada região. A Silversea foi a primeira companhia que tocou nessa região, que se chama Rússia Far East, que seria basicamente a parte da Rússia do lado oriental, né, que está ali para cima da China, para cima também da Coreia do Norte. A gente vai chegar em pontos diferentes da Antártica, saindo como, por exemplo, da Nova Zelândia. Esse roteiro aqui ele mostra melhor, olha só que incrível. Então, a gente vai ter roteiro que sai daqui da Nova Zelândia e vai explorar pontos diferentes da Antártica. Então, quem já fez a Antártica pela península, saindo de Ushuaia, on Flying Cruise. E a novidade é que em 2021 nós teremos 3 navios fazendo Antártica na mesma região. Olha só como a Silversea está apostando e crescendo na Antártica. Na Antártica aqui mais próxima da gente, tá bom? Papua Nova Guiné, Milanésia, regiões extremamente remotas a gente também explora. Tá? E algo que a gente já começou a vender e já está com uma procura incrível, clientes que gostam de eclipse solar, a Silversea ela está lançando, já lançou 2 roteiros, tá bom? Vai acontecer então no início de dezembro, 4 de dezembro, bem próximo da Antártica, vai acontecer um eclipse solar por volta das 9 horas da manhã, então a Lua vai sobrepor o Sol e vai ter uma completa escuridão, né? Nessa região, que nesse período tem praticamente um dia muito longo. E a novidade é que teremos, então, uma terceira viagem. Então, teremos 3 viagens com a possibilidade de ver. Possibilidade não, vai existir, né? Eu falo possibilidade porque esse dia pode ter alguma nuvem, está um pouquinho nublado, né? Mas sempre dá para ver, já que mesmo com um pouco de nuvem, dá para ver esse fenômeno, tá, gente? Então, caso vocês tenham clientes, embora seja muito longe, mas já está acontecendo venda, é o tipo de viagem que não acontece sempre, se você está postando e já está vendendo muito, tá? Inclusive atuando aí, trazendo um novo cruzeiro. Temos várias saídas com promoções de 25% a 40%, tá? em saídas selecionadas. A Qualitours ela vai sempre comunicar vocês, fiquem ligados, porque para clientes, principalmente que vêm de outras categorias, que vocês querem mostrar um produto diferente, é oportunidade, porque as tarifas ficam bastante atrativas, tá? Inclusive com opções de Galápagos ainda a bordo do Silver Galápagos. Chama atenção para essa última saída de 27 de junho, já é período quase ali, quem já está um pouco mais avançado, colegial, de férias, e é um destino que atrai bastante família com crianças ou adolescentes. Norte de Europa também com 25% off, várias saídas. Austrália, Ásia, Nova Zelândia com 25%. Alasca, e olha só que legal, gente, a gente está com 3 saídas de julho, tá? Por que julho? Porque é o mês que a gente mais vende Alasca, e normalmente Alasca é uma viagem que, sim, para a família mesmo, na Silversea, muita maioria é família, tá? Mesmo na Silversea. Então, é uma oportunidade de ficar um valor bem atrativo para esse destino.
viagens de expedição, inclusive para a Antártica. Olha só, vou chamar atenção para esse 18 e 21 de fevereiro. São duas viagens que combinam com o nosso carnaval, tá? Logicamente, não todo o período, né, ultrapassa o período, mas quem tem flexibilidade, viagens com 40 off, tá? O valor fica incrível, valor super diferente do que a gente geralmente atua. Caribe também com 40 off. E aqui alguns roteiros, só para ilustrar um pouco do que a gente está fazendo de diferente. Olha só que roteiro diferente e legal de Ásia, saindo um pouco do trivial, fazendo 2 pontos em Taiwan, depois 2 pontos nas Filipinas, depois fazendo de 2 a 3 dias em Ho Chi Minh, passando no Camboja e terminando em Bangkok. Olha que roteiro incrível, inclusive com 40 off. A gente tem explorado e buscado fazer regiões diferentes. Esse roteiro ele está fazendo a parte de Vanuatu e Fiji. Para quem também busca fazer uma viagem diferente, essa é uma ótima pedida. Uma viagem que também está no período de carnaval. Esse é um roteiro de 2021 já, mas eu trouxe só para vocês terem uma ideia do que a Silversea tem investido e buscado. Minto, na verdade, novembro do ano que vem. Olha só que legal, gente. O navio vai sair de Perth, tá? E ele vai até Bali, explorando uma região super diferente do outro lado da Austrália e também alguns pontos diferentes da Indonésia. Olha que roteiro incrível de Croácia, tá? E não só a Croácia, mas o Adriático. São vários pontos diferentes que a gente está parando na Croácia, como Dubrovnik, Avar, Split, Zadar. Olha só quantos pontos. Geralmente o que a gente vê são roteiros parando em Dubrovnik, ou no máximo Dubrovnik e Split. A gente tem investido muito tempo e 2020 podem procurar, pedem para a Qualitours, vocês vão ver muitos roteiros de Croácia que a Silversea está explorando. Sempre parando em Avar, que é um dos pontos mais especiais ali daquela região. Aqui, inclusive, parando na Puglia, explorando essa região diferente também. Tá? Roteiros unindo o Adriático com ilhas gregas. Roteiros fazendo o Ártico, mas fazendo o Ártico com a Islândia. Olha que demais esse roteiro. Então, além dele fazer toda a parte de Svalbard, que é um dos principais pontos para se ver o urso polar, a gente vai fazer Svalbard com vários pontos da Islândia, não é só Reykjavik. Olha só que demais esse roteiro, gente, inclusive com 25% off, não é um roteiro tão longo, um roteiro que dá para vender super fácil, porque é um roteiro incrível, um roteiro super diferente. Aqui é um exemplo do que a gente faz na Antártica, aquela opção de que combina com o carnaval com 40 off, tá bom? Vai fazer praticamente toda a península da Antártica. E um roteiro que às vezes passa despercebido para a gente, mas eu gosto de chamar atenção porque é um roteiro incrível. É um roteiro que ele vai fazer bastantes lugares da Groenlândia, terminando no Canadá. E o período que a gente tem dedicado a fazer essas viagens, como por exemplo final de temporada, final de setembro, início de outubro, existe grandes chances de se ver a aurora boreal. Nos últimos 2 anos a gente conseguiu ter essa experiência, tá? Clientes que estavam a bordo tiveram e amaram, porque ver a aurora boreal, logicamente, tem pontos onde tem índices maiores, mas o Mar do Labrador, que é essa região aqui entre a Groenlândia e o Canadá, ele tem bastante índice de ver a aurora boreal nesse período, tá bom? E para finalizar, a volta ao mundo de expedição, que parte em janeiro de 2021 e vai fazer, então, de um ponto ao outro, então, da Antártica ao Ártico, passando por todo o Pacífico, Sul-Pacífico, Fiji, Papua Nova Guiné, Austrália, Ásia, Oriente Médio, Europa, tudo de expedição. Mesmo na Europa, quando a gente parava, vão ser em lugares diferentes, tá? Explorando pontos diferentes, experiências diferentes. E é isso, gente. Obrigado. Desculpa se eu me estendi, tinha bastante coisa para passar para vocês.
Fiquem ligados, a Silversea, ela está com muita coisa diferente, não só navio, mas a gente tem lançado bastante roteiros diferentes, tá? A Silversea, ela tem se especializado, além, hoje, os pilares, então, serviço, alimentação e destino. Cada vez que a Silversea aumenta a quantidade de navios, o que ela, então, tem investido não é a repetição de roteiros para que a gente venda mais no volume, não. A gente está buscando roteiros diferentes. Então, seguramente, a Silversea hoje é uma das companhias que tem a maior diversidade em número de roteiros, investe mais tempo em roteiros diferentes, como, por exemplo, o Ásia. Então, fiquem ligados e lembrem da Silversea não só como uma companhia de cruzeiro, mas uma companhia de possibilidades. Né? Eu gosto de chamar a atenção, a Silversea, ela já não usa mais o nome Silversea Cruises, tá? Hoje a Silversea se tornou muito Silversea porque a gente quer ser lembrado como uma empresa que leva os clientes para conhecerem destinos diferentes, roteiros lindos, e esse é um dos nossos pilares que a gente vai investir cada vez mais. Obrigado, Manu, pelas respostas aqui. Me fala Gia, se muito tiver... obrigada. Tem algumas perguntas que eu acho interessante a gente falar. A gente tem 5 minutinhos, acho que conseguimos responder. Uma das coisas é sobre limite de idade de criança. Eu acho que é legal falar sobre isso um pouco, que sempre gera um pouco de dúvida. Expedição criança? Acho que é legal falar dos dois, né? Nos clássicos, que é muito mais tranquilo, né? Você tem mais flexibilidade. E Legal. nos de expedição, onde tem um pouco mais de limitação, porque criança... Tá bom. Vamos lá. Bom, criança sem ser de expedição a partir de 1 ano. Inclusive, a Silversea ela tem um programa chamado Kids Saving para crianças até 2 anos de idade, 75% do valor. Isso sempre se a criança for o terceiro ocupante. Se for o primeiro e o segundo, não tem esse desconto, tá bom? E crianças de 2 a 17 anos, no caso de adolescentes, 50% de desconto. Claro, isso não é 100% das saídas, mas na maioria das saídas a gente está com esse programa, tá? Pensando então, já que a criança e o adolescente têm crescido. E quando a gente vai para o lado de expedição, é a partir de 5 anos completos. E por que essa limitação? Porque dentro dos Zodiacs, muitos transportes, até às vezes embarque e desembarque é feito nesses botes, tá? Então, é a idade mínima que a gente entende que existe uma segurança para eles, tá bom? E quando uma criança vai para a expedição, é importante que os pais tenham muito em mente o tipo de atividade. Galápagos é um destino que pode se andar bastante, mas tem a interação com animais diferentes, tem a praia, tem o snorkel, tem o clima, ele favorece muito, mas quando a gente vai para a Antártica, já tem o frio extremo, tá? Já é uma viagem que às vezes é muito mais explicativo, se chega próximo de pinguim. Então, ali eu acho que para crianças muito pequenas, não que não recomendo, mas é importante que cada pais tenham essa parte muito bem esclarecida. Então, a ida de crianças, de um modo geral, na Silversea, ela tem que ser muito bem entendida, seja para expedição, seja para não expedição. Exatamente. É importante, eu sempre falo que em navio de pequeno porte, luxo, é sempre criança que quer passar tempo com os pais. Os pais querem aproveitar esse tempo, a família junto e fazer coisas juntos. Não tem aquela coisa de largar a criança num kids club ou alguma coisa do tipo. Então, isso serve tanto para a expedição quanto para os clássicos, com assim, o que eu acho muito importante é a gente tratar os cruzeiros de expedição para criança, pensar um pouco como se fosse um safari, né? Existe estar na natureza selvagem, então a criança tem que saber a hora de parar, tem que saber dizer não, e parar na hora que ouvir um não, porque tem perigos realmente, né? Tem uma questão de comportamento que é muito importante. Então, legal sempre lembrar disso. Gia, tem um cliente nosso que vai fazer
um grupinho para Galápagos em março, nosso super parceiro Ronaldo, e ele está falando para você comentar um pouquinho a assim, diferença do Origin e do Silver Galápagos, porque ele vai viajar ainda no Silver Galápagos. Bom, a viagem é a mesma, tá? O que vai mudar basicamente é um navio só, um navio mais novo. Os dois têm 2 restaurantes. O que muda então é a dimensão das cabines. Logicamente, o Orange a gente conseguiu colocar um pouquinho mais de ambientes, né? Mas também não possibilitou colocar tanta coisa, já que a dimensão deles é quase a mesma, né? Navios de quase 5, 6 mil toneladas. Então, assim, a diferença é mais na decoração, nas cabines, que no Galápagos a gente tem bastante cabine externa, no Silver Orange só cabines com varanda, mas o preço também ele muda, né? Já que no Orange a gente também já começa com valores em cabines com varanda. Então, assim, a experiência do destino não vai mudar nada, tá? E só para vocês terem uma ideia, o Silver Galápagos é um navio que hoje a gente tem maior índice de satisfação na frota inteira, tá? De todos os navios, mesmo em relação ao Muse. Ele tem uma satisfação maior no Galápagos do que no Muse. Então, é aquilo que a Manu falou. O que já era bom vai ficar ainda melhor. Então, não vamos desmerecer enquanto tiver o Galápagos, porque é um produto que todo mundo que vai ama, a gente. Verdade. Assim, todos os nossos clientes, agências que já tiveram clientes, é sempre feedback espetacular, sempre. Então, isso é uma coisa importante. Tem uma outra pergunta aqui, já que eu acho importante a gente responder, sobre lugares nos restaurantes. A pergunta é que vários casais preferem jantar sozinhos se tem mesa para 2. Eu acho legal falar da flexibilidade toda da Silversea como um todo, né, em todos os barcos. Legal. Bom, vamos lá. De um modo geral, nós temos restaurantes que precisam de reserva e hoje já temos restaurantes que não precisam mais nem de reserva, é só chegar e sentar, tá? A Silversea, ela tem mesas de 2 a 6 lugares no máximo, e quando tem um grupo de 8, ou um grupo, a gente coloca 2 mesas próximas, tá? O que a gente não faz, praticamente, a não ser que os clientes pedem, é colocá-los com outros clientes, tá? A não ser que fala, olha, só tenho aqui no Ladam, que é um restaurante super concorrido, acabou de chegar um outro também, mas eu só tenho uma mesa de 4, vocês se importam? Isso tudo é muito conversado, mas é algo que a gente não faz normalmente, tá bom? E então, isso é uma coisa muito gostosa. E algo legal, o que a gente vê que normalmente as companhias, de modo geral, elas começam seus turnos, ou até a primeira reserva, às 6, 6 e meia. A Silversea, ela começa as suas reservas às 7 da noite, tá bom? E o nosso pico é 8 e meia. Então, é muito comum você ter a maioria dos hóspedes jantando mais tarde. A Silversea, ela tem essa característica um pouco até parecido com a europeia, de se jantar um pouco mais tarde. Isso também é bastante comum para a gente. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta também sobre se a bordo tem dicas para fotografar as expedições. E aí acho legal a gente comentar sobre as viagens temáticas, né? Legal. Bom, viagem de expedição, de um modo geral, é uma viagem fotográfica, né? E principalmente para destinos remotos como Galápagos e Antártica, que as pessoas normalmente vão uma vez só na vida, elas querem registrar. E pensando nisso, o Orange não tem, mas o Silver Cloud tem, possivelmente o Silver Wind também vai ter um estúdio de fotografia, tá? E esses navios que têm estúdio de fotografia, o objetivo ali é, então, a gente tem sempre profissional, fotógrafo a bordo, tá bom? Ele vai fotografar toda a viagem, tá? E ele também é um consultor em ajudar como manusear uma máquina, ou até mesmo depois que eles voltaram da expedição, eles vão para esse laboratório e ajuda a tratar, inclusive a imprimir fotos sem custo, gente. Olha só que legal. Então, ali é mais um ponto avançando na questão de conhecimento, de experiência, até de como voltar da viagem com fotografias mais próximas à profissional.
Muito legal. Jean, tem uma pergunta sobre a capacidade de hóspedes do Origin. José Luiz, são 100 passageiros, tanto no Origin quanto no Super Galápagos. É o mesmo. Mesmo número de pessoas. E tem uma pergunta sobre o desconto, o early booking, que se ele continua ativo, se a gente pode continuar utilizando essa promoção, que a gente divulgou bastante, então acho legal falar disso também. Legal. Bom, o Early Booking Bônus é um desconto contínuo na Silversea. O que ele muda é sempre o período de validade com o período de saídas. Então, por exemplo, o novo Early Booking Bônus, a nova janela, iniciou dia 1º de novembro e vai até final de dezembro, tá? Então, ele sempre tem 2 meses de validade. Bom, quais são as saídas que são contempladas no Early Booking Bônus? Então, são sempre saídas mais ou menos de novembro, se a gente contar 6 meses para frente, então a gente tem saídas iniciando em maio, tá bom? Entenderam mais ou menos o raciocínio? Então, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, dentro dessa janela de 6 meses, não tem o Early Booking Bônus. Então, para saídas 6 meses depois do início da promoção, que é novembro, são as saídas contempladas para o Early Booking Bônus. Então, a próxima janela vai ser no dia 1º de janeiro até 28 de fevereiro, para saídas que, então, comecem em julho de 2020. Então, é assim que a gente renova e assim que são as viagens. E como que funciona o Early Booking Bônus? A reserva ela tem que ser 100% paga dentro desse período. Então, ela tem que ser feita dentro desse período. Se, por exemplo, na promoção que valia até dia 31 de outubro, se a reserva foi feita no dia 28 de outubro, ela tinha que ter sido paga até dia 31 de outubro. Mesmo que ela esteja dentro da janela seguinte, já que é uma viagem, sei lá, de outubro do ano que vem, para ela ter a validade do Early Booking Bônus, essa reserva ela tem que ser cancelada e refeita dentro da nova janela, tá, gente? Então, tem algumas regrinhas que a Qualitours é super expert, que, logicamente, no momento de uma cotação, ela pode explicar melhor para vocês. Mas eu queria que vocês entendessem, de uma forma geral, o contexto, como funciona o Early Booking Bônus. Perfeito, Jean, muito obrigada. É sempre um prazer tanto falar de Silversea quanto estar com você, mesmo que virtualmente. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de todos vocês. A gente passou um pouquinho do nosso tempo hoje, eu peço desculpa, mas aqui realmente tinha muito assunto. Prometo me comportar melhor na próxima. Jean, obrigada. Ótima semana para todos e até o próximo webinar. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Se eu não falar com vocês, um bom resto de ano, final de ano, tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado, Qualitours. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau.